Olá, exploradores do universo! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios mais fascinantes do cosmos. Hoje, vamos embarcar em uma jornada que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Preparem-se para conhecer os relógios cósmicos mais estranhos e surpreendentes que a ciência já encontrou, os pulsares exóticos. Imagine um farol no espaço, girando em velocidades inimagináveis, emitindo feixes de radiação que varrem o universo como um raio-x. Isso é um pulsar, o remanescente incrivelmente denso de uma estrela massiva que colapsou. Mas e se eu dissesse que alguns desses faróis cósmicos não se comportam como deveriam? E se eles aparecessem em lugares onde a física, como a conhecemos, diz que não deveriam existir? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas profundezas do espaço para explorar esses objetos celestes que desafiam a lógica, quebram as regras e nos forçam a reescrever os livros de física. Vamos descobrir o que torna esses pulsares tão exóticos, por que suas propriedades são tão surpreendentes e o que eles nos ensinam sobre os limites da física em ambientes extremos. Fiquem conosco, porque a verdade é muito mais estranha e fascinante do que a ficção. E acreditem, o que vocês vão ver hoje vai mudar a forma como vocês olham para o céu noturno. Para entender a singularidade dos pulsares exóticos, precisamos primeiro relembrar o que é um pulsar normal. Um pulsar é uma estrela de nêutrons que gira rapidamente, emitindo feixes de radiação eletromagnética de seus polos magnéticos. Quando esses feixes varrem a Terra, os detectamos como pulsos regulares. Daí o nome pulsar. Eles são incrivelmente precisos, agindo como relógios cósmicos, e sua formação é o resultado do colapso gravitacional de uma estrela massiva após uma supernova. A maioria dos pulsares gira em milissegundos a segundos, e suas propriedades são bem compreendidas dentro dos nossos modelos estelares. Mas o universo, como sempre, adora nos surpreender. E é aqui que entram os pulsares exóticos, objetos que desafiam essa compreensão. Vamos começar com um exemplo que realmente virou o mundo da astrofísica de cabeça para baixo. O ASCAP J239 0756. Imagine um pulsar que, em vez de girar em milissegundos ou segundos, leva incríveis 6,5 horas para completar uma única rotação. Isso é o que os astrônomos descobriram com o ASCAP J239 0756. Este objeto, detectado pelo Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ASCAP, é o pulsar de rotação mais lenta já encontrado. A maioria dos pulsares perde energia e desacelera ao longo do tempo, mas a taxa de desaceleração do ASCAP J239 0756 é tão baixa que ele desafia os modelos existentes de evolução de pulsares. Ele não se encaixa nas categorias conhecidas de pulsares de rádio ou magnetars, estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremamente fortes. Por que isso é tão surpreendente? Porque a física que conhecemos sugere que um pulsar com um período de rotação tão longo e uma taxa de desaceleração tão baixa deveria ter morrido há muito tempo, ou seja, parado de emitir pulsos de rádio detectáveis. A descoberta do ASCAP J239 0756 nos força a considerar a existência de uma nova classe de objetos celestes, ou talvez a rever fundamentalmente nossa compreensão sobre como os pulsares evoluem e perdem energia. Será que existem outros mecanismos de emissão de rádio que ainda não compreendemos? Ou será que este pulsar está em uma fase de sua vida que nunca antes havíamos testemunhado? As perguntas são muitas, e as respostas prometem ser revolucionárias. Agora, vamos viajar para um lugar ainda mais estranho. O aglomerado globular, Tarzan 5. Aglomerados globulares são coleções densas de centenas de milhares a milhões de estrelas, mantidas juntas pela gravidade. Eles são como cidades estelares antigas, e Tarzan 5 é particularmente interessante porque é um dos aglomerados mais densos e ricos em pulsares conhecidos na Via Láctea.
O que torna os pulsares em Terzan 5 tão especiais? Muitos deles são pulsares de milissegundos, que giram centenas de vezes por segundo. Acredita-se que esses pulsares de milissegundos sejam reciclados. Eles ganham massa de uma estrela companheira em um sistema binário, o que os faz girar mais rápido. No entanto, a quantidade e a diversidade de pulsares em Terzan 5 são extraordinárias. Foram descobertos dezenas de pulsares neste aglomerado, incluindo alguns com propriedades muito incomuns, como pulsares binários com órbitas extremamente apertadas ou excêntricas. A densidade estelar em Terzan 5 é tão alta que as colisões e interações entre as estrelas são muito mais frequentes do que em outras partes da galáxia. Isso cria um ambiente perfeito para a formação de sistemas binários exóticos e para a reciclagem de pulsares. O estudo desses pulsares em Terzan 5 nos permite testar a teoria da relatividade geral de Einstein em campos gravitacionais extremos e entender melhor a dinâmica de aglomerados estelares densos. Eles são laboratórios naturais para a física de nêutrons, onde podemos observar como a matéria se comporta sob pressões e densidades que são impossíveis de replicar na Terra. Esses pulsares exóticos, seja o lento ASCAP J83900756 ou a população densa de Terzan 5, são mais do que apenas curiosidades cósmicas. Eles são a chave para desvendar os limites da física em ambientes extremos. Eles nos forçam a questionar nossos modelos atuais de evolução estelar, a natureza da matéria em densidades extremas e até mesmo a validade de algumas de nossas teorias mais fundamentais. Cada novo pulsar exótico descoberto é um lembrete de que o universo é muito mais complexo e surpreendente do que podemos imaginar. Eles são como relógios cósmicos que, ao funcionarem de maneiras inesperadas, nos dão pistas sobre os segredos mais profundos do cosmos. Eles nos mostram que ainda há muito a aprender e que a fronteira do conhecimento está sempre se expandindo. Os pulsares exóticos, como o ASCAP J83900756 e a população de Terzan 5, não são apenas objetos curiosos. Eles são verdadeiros laboratórios cósmicos que nos permitem testar os limites da física em condições extremas. A teoria da relatividade geral de Einstein, por exemplo, prevê como a gravidade se comporta em campos gravitacionais fortes, e os pulsares, com sua densidade e rotação extremas, são ideais para verificar essas previsões. A detecção de pulsares binários em Terzan 5, com suas órbitas que se contraem devido à emissão de ondas gravitacionais, é uma confirmação direta das previsões de Einstein e um testemunho da precisão desses relógios cósmicos. Além disso, a matéria dentro de uma estrela de nêutrons é a mais densa do universo, superando a densidade de um núcleo atômico. Compreender o comportamento dessa matéria, conhecida como matéria nuclear densa, é um dos maiores desafios da física moderna. Os pulsares exóticos nos fornecem dados cruciais para refinar nossos modelos teóricos sobre a equação de estado da matéria de nêutrons. Por exemplo, a descoberta de pulsares com massas excepcionalmente altas ou baixas pode nos dar pistas sobre a composição interna dessas estrelas e as forças que as mantêm unidas. Outro aspecto fascinante é a interação dos pulsares com seus ambientes. Em aglomerados globulares como Terzan 5, a alta densidade estelar leva a encontros próximos e colisões entre estrelas. Esses eventos podem formar novos tipos de pulsares, como os pulsares de milissegundos reciclados que mencionamos, ou até mesmo sistemas binários exóticos que não seriam possíveis em regiões menos densas da galáxia. A observação desses pulsares nos ajuda a entender a dinâmica de aglomerados estelares e a evolução de sistemas estelares binários. O caso do ASCAP J83900756, com seu período de rotação ultralongo, levanta questões ainda mais profundas. A teoria padrão de pulsares sugere que eles deveriam parar de emitir pulsos de rádio quando sua rotação desacelera abaixo de um certo limite, conhecido como linha da morte. No entanto, o ASCAP J83900756
está bem abaixo dessa linha, e ainda assim ele pulsa. Isso pode indicar a existência de um novo mecanismo de emissão de rádio, ou talvez que a linha da morte não é tão absoluta quanto pensávamos. Alguns cientistas especulam que ele pode ser um magnetar de período ultralongo, um tipo de estrela de nêutrons com campos magnéticos extremamente fortes que podem sustentar a emissão de rádio, mesmo em rotações lentas. Essa descoberta abre uma nova janela para o estudo de magnetars e sua evolução. Olá, exploradores do universo! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios mais fascinantes do cosmos. Hoje, vamos embarcar em uma jornada que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Preparem-se para conhecer os relógios cósmicos mais estranhos e surpreendentes que a ciência já encontrou: os pulsares exóticos. Imagine um farol no espaço, girando em velocidades inimagináveis, emitindo feixes de radiação que varrem o universo como um raio-x. Isso é um pulsar, o remanescente incrivelmente denso de uma estrela massiva que colapsou. Mas e se eu dissesse que alguns desses faróis cósmicos não se comportam como deveriam? E se eles aparecessem em lugares onde a física, como a conhecemos, diz que não deveriam existir? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas profundezas do espaço para explorar esses objetos celestes que desafiam a lógica, quebram as regras e nos forçam a reescrever os livros de física. Vamos descobrir o que torna esses pulsares tão exóticos, por que suas propriedades são tão surpreendentes e o que eles nos ensinam sobre os limites da física em ambientes extremos. Fiquem conosco, porque a verdade é muito mais estranha e fascinante do que a ficção. E acreditem, o que vocês vão ver hoje vai mudar a forma como vocês olham para o céu noturno. Para entender a singularidade dos pulsares exóticos, precisamos primeiro relembrar o que é um pulsar normal. Um pulsar é uma estrela de nêutrons que gira rapidamente, emitindo feixes de radiação eletromagnética de seus polos magnéticos. Quando esses feixes varrem a Terra, os detectamos como pulsos regulares. Daí o nome pulsar. Eles são incrivelmente precisos, agindo como relógios cósmicos, e sua formação é o resultado do colapso gravitacional de uma estrela massiva após uma supernova. A maioria dos pulsares gira em milissegundos a segundos, e suas propriedades são bem compreendidas dentro dos nossos modelos estelares. Mas o universo, como sempre, adora nos surpreender. E é aqui que entram os pulsares exóticos, objetos que desafiam essa compreensão. Vamos começar com um exemplo que realmente virou o mundo da astrofísica de cabeça para baixo. O ASCAP J390756. Imagine um pulsar que, em vez de girar em milissegundos ou segundos, leva incríveis 6,5 horas para completar uma única rotação. Isso é o que os astrônomos descobriram com o ASCAP J390756. Este objeto, detectado pelo Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ASCAP, é o pulsar de rotação mais lenta já encontrado. A maioria dos pulsares perde energia e desacelera ao longo do tempo, mas a taxa de desaceleração do ASCAP J8390756 é tão baixa que ele desafia os modelos existentes de evolução de pulsares. Ele não se encaixa nas categorias conhecidas de pulsares de rádio ou magnetars, estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremamente fortes. Porque a física que conhecemos sugere que um pulsar com um período de rotação tão longo e uma taxa de desaceleração tão baixa deveria ter morrido há muito tempo, ou seja, parado de emitir pulsos de rádio detectáveis. A descoberta do ASCAP J8390756 nos força a considerar a existência de uma nova classe de objetos celestes, ou talvez, a rever fundamentalmente nossa compreensão sobre como os pulsares evoluem e perdem energia. Será que existem outros mecanismos de emissão de rádio que ainda não compreendemos? Ou será que este pulsar está em uma fase de sua vida que nunca antes havíamos testemunhado? As perguntas são muitas,
e as respostas prometem ser revolucionárias. Agora, vamos viajar para um lugar ainda mais estranho: o aglomerado globular Terzan 5. Aglomerados globulares são coleções densas de centenas de milhares a milhões de estrelas, mantidas juntas pela gravidade. Eles são como cidades estelares antigas, e Terzan 5 é particularmente interessante porque é um dos aglomerados mais densos e ricos em pulsares conhecidos na Via Láctea. Muitos deles são pulsares de milissegundos, que giram centenas de vezes por segundo. Acredita-se que esses pulsares de milissegundos sejam reciclados. Eles ganham massa de uma estrela companheira em um sistema binário, o que os faz girar mais rápido. No entanto, a quantidade e a diversidade de pulsares em Terzan 5 são extraordinárias. Foram descobertos dezenas de pulsares neste aglomerado, incluindo alguns com propriedades muito incomuns, como pulsares binários com órbitas extremamente apertadas ou excêntricas. A densidade estelar em Terzan 5 é tão alta que as colisões e interações entre as estrelas são muito mais frequentes do que em outras partes da galáxia. Isso cria um ambiente perfeito para a formação de sistemas binários exóticos e para a reciclagem de pulsares. O estudo desses pulsares em Terzan 5 nos permite testar a teoria da relatividade geral de Einstein em campos gravitacionais extremos e entender melhor a dinâmica de aglomerados estelares densos. Eles são laboratórios naturais para a física de nêutrons, onde podemos observar como a matéria se comporta sob pressões e densidades que são impossíveis de replicar na Terra. Esses pulsares exóticos, seja o lento ASCAP J83900756 ou a população densa de Terzan 5, são mais do que apenas curiosidades cósmicas. Eles são a chave para desvendar os limites da física em ambientes extremos. Eles nos forçam a questionar nossos modelos atuais de evolução estelar, a natureza da matéria em densidades extremas e até mesmo a validade de algumas de nossas teorias mais fundamentais. Cada novo pulsar exótico descoberto é um lembrete de que o universo é muito mais complexo e surpreendente do que podemos imaginar. Eles são como relógios cósmicos que, ao funcionarem de maneiras inesperadas, nos dão pistas sobre os segredos mais profundos do cosmos. Eles nos mostram que ainda há muito a aprender e que a fronteira do conhecimento está sempre se expandindo. Os pulsares exóticos, como o ASCAP J83900756 e a população de Terzan 5, não são apenas objetos curiosos. Eles são verdadeiros laboratórios cósmicos que nos permitem testar os limites da física em condições extremas. A teoria da relatividade geral de Einstein, por exemplo, prevê como a gravidade se comporta em campos gravitacionais fortes, e os pulsares, com sua densidade e rotação extremas, são ideais para verificar essas previsões. A detecção de pulsares binários em Terzan 5, com suas órbitas que se contraem devido à emissão de ondas gravitacionais, é uma confirmação direta das previsões de Einstein e um testemunho da precisão desses relógios cósmicos. Além disso, a matéria dentro de uma estrela de nêutrons é a mais densa do universo, superando a densidade de um núcleo atômico. Compreender o comportamento dessa matéria, conhecida como matéria nuclear densa, é um dos maiores desafios da física moderna. Os pulsares exóticos nos fornecem dados cruciais para refinar nossos modelos teóricos sobre a equação de estado da matéria de nêutrons. Por exemplo, a descoberta de pulsares com massas excepcionalmente altas ou baixas pode nos dar pistas sobre a composição interna dessas estrelas e as forças que as mantêm unidas. Outro aspecto fascinante é a interação dos pulsares com seus ambientes. Em aglomerados globulares como Terzan 5, a alta densidade estelar leva a encontros próximos e colisões entre estrelas. Esses eventos podem formar novos tipos de pulsares, como os pulsares de milissegundos reciclados que mencionamos, ou até mesmo sistemas binários exóticos que não seriam possíveis em regiões menos densas da galáxia. A observação desses pulsares nos ajuda a entender a dinâmica de aglomerados estelares
e a evolução de sistemas estelares binários. O caso do ASCAP J839-0756, com seu período de rotação ultralongo, levanta questões ainda mais profundas. A teoria padrão de pulsares sugere que eles deveriam parar de emitir pulsos de rádio quando sua rotação desacelera abaixo de um certo limite, conhecido como linha da morte. No entanto, o ASCAP J839-0756 está bem abaixo dessa linha, e ainda assim ele pulsa. Isso pode indicar a existência de um novo mecanismo de emissão de rádio, ou talvez que a linha da morte não é tão absoluta quanto pensávamos. Alguns cientistas especulam que ele pode ser um magnetar de período ultralongo, um tipo de estrela de nêutrons com campos magnéticos extremamente fortes que podem sustentar a emissão de rádio, mesmo em rotações lentas. Essa descoberta abre uma nova janela para o estudo de magnetars e sua evolução.